Falaremos agora sobre os painéis flutuantes. Nós temos aqui muitas opções interessantes aqui para o trabalho, né? Uma das opções mais interessantes aqui, que vocês vão trabalhar muito, é a questão do alinhamento, tá? que é a opção Align. Vou colocar aqui dois objetos aqui. E quando você está desenvolvendo um layout, obviamente você vai trabalhar muito no alinhamento dos objetos desse layout, né? Então, a gente tem vários tipos de alinhamento. A gente pode selecionar aqui os dois objetos, por exemplo, e fazer um alinhamento aqui à esquerda. A gente pode também fazer um alinhamento do objeto ao centro horizontalmente. Podemos fazer aqui também, por exemplo, se eu colocar aqui um objeto um do lado do outro aqui, a gente pode fazer um alinhamento aqui, ó, alinhamento ao topo, tá? E ficou faltando aqui também esse alinhamento aqui à direita. A gente tem aqui a opção de alinhamento na base, que vocês vão ver aqui embaixo, ó, ou então um alinhamento ao centro aqui também, vertical. A gente também tem distribuições. Se eu colocar aqui, ó, eu posso fazer aqui uma distribuição, ó, e aí a gente alinha aqui no centro, tá? Então ele fica melhor distribuído, ok? Agora, existem outras opções aqui que você pode trabalhar de acordo com a sua necessidade, tá? E tem uma outra opção interessante, que é o trabalho de acordo com a posição do palco, né? Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui, e aqui você tem aqui, por exemplo, como marcar aqui a posição do palco, ou seja, todo o alinhamento vai ser feito de acordo com o palco, ou seja, pegando o palco de parâmetro. Se eu colocar aqui no centro, ele vai vai centralizar de acordo com o palco. Se eu colocar aqui no centro também vertical, ele vai alinhar no centro do palco. Então aí fica a dica para você poder fazer um trabalho, alinhar esse trabalho de acordo com suas necessidades, ok? Uma outra opção aqui é o History. O History ele vai ser muito utilizado caso você queira salvar um comando. Por exemplo, a gente tem aqui como salvar aqui determinado comando, ó, determinar um nome para esse comando. Você tem aqui o comando que você criou, né? E esse comando ele pode ser utilizado no batch process, ok? Que é o processo em lote do Fireworks. A gente tem aqui Optimize, que você pode otimizar aqui a imagem que você está trabalhando para poder visualizar, né? Com F12 você vai fazer uma visualização daquela imagem, como essa imagem está ficando. Então, se você for trabalhar, por exemplo, um GIF, um JPEG, você tem como customizar aqui e verificar qual é a melhor forma de você trabalhar essa imagem sem você ter uma perda, por exemplo, de qualidade, ok? Nós temos aqui também os pages, né, que são as páginas, onde você pode criar, deletar, enfim, trabalhar aí com páginas dentro do Fireworks. Temos os states, que são os estados, que são muito utilizados caso você venha trabalhar, por exemplo, com GIF animado, né, com banner. Vou dar um exemplo prático aqui. A gente pode aqui duplicar, ó, o state, o estado, né? E aí a gente criou aqui, ó, 3 estados, tá? Nesse primeiro estado, esse objeto vai estar aqui. No segundo, o objeto vai estar aqui. E no terceiro, ele vai estar aqui. Se eu der um play aqui embaixo, ó, você vai ver o efeito, né? Eu posso, por exemplo, com Shift pressionado, selecionar o primeiro objeto aqui e selecionar o último. Clicar aqui que é a velocidade, que é o frame por segundo, e colocar 50. Aí a velocidade vai ficar menor. Então você pode fazer GIF animado, né? Fazer banner animado com os estados aqui. Layers, muito interessante. Por que interessante? Quando a gente cria um objeto aqui na tela, a gente cria uma layer. Se eu criar um texto aqui, criei uma outra layer. A gente tem como nomear as layers aqui embaixo, ó, por exemplo, retângulo, e aqui texto Felipe, e esses nomes eles vão aparecer aqui do lado. E aqui você pode ocultar a layer, né, o objeto, ou então trancar, ou seja, você não consegue mover. Mas para que serve isso?
Obviamente, isso aqui vai ter uma função no desenvolvimento do seu projeto, né? Vamos supor que nós estejamos desenvolvendo aqui um layout, e aí eu tenho aqui um gradiente, e eu tenho que fazer aqui um menu. Tá? Vou colocar aqui um menu. Se eu for selecionar tudo aqui, ele vai selecionar o background também. Então, isso pode dificultar na hora de eu trabalhar, porque ele vai carregar o layout também. O que eu posso fazer aqui? A gente pode trabalhar aqui a layer, trancando o background. Agora, ó, eu faço a seleção só do menu e arrasto só o menu. E aí eu não vou ter problema. Tá? Se você, às vezes, tem um objeto pequeno também e quer selecionar esse objeto, você pode, ou melhor, achar esse objeto, você pode clicar na layer. Né? Por exemplo, se eu tiver aqui... dois objetos e agrupar, ele vai automaticamente ser uma layer só. Mas ele fala aqui, ó, group, ou seja, dois objetos agrupados. Que a gente pode, inclusive, né, trabalhar aqui o nome. Então, a gente sabe que esse objeto agrupado aqui é teste, mas aí você pode colocar aqui, ó, teste agrupado. E aí eu sei que esses objetos aqui estão agrupados. Se eu desagrupar, obviamente eu vou ter um objeto aqui e um outro objeto aqui. Ok? Vou pegar aqui uma imagem. Vou fazer aqui uma coisa legal, que é trabalhar aqui. Command. Creative. Auto Vector Mask. Quando a gente aplica esse efeito aqui, ele cria ele agrupa, né? A gente pode mover aqui a imagem dentro do efeito. E como você pode ver aqui, ele faz a opção aqui, ele te mostra a opção do bitmap, né, do agrupamento. Você vê aqui que ele tem um objeto aqui com um efeito em cima dessa imagem. E se você não estiver visualizando o controle aqui de nível, você pode clicar aqui em cima, ó, que aí você tem novamente o controle do nível do efeito. Se você quiser voltar aí, não precisa dar Ctrl Z, você botão direito aqui, Ungroup, e aí você já tem aquela imagem, ó. E agora você tem a imagem original, ok? Temos aqui também os styles, que são estilos pré-definidos para você poder usar, né, e melhorar aí o visual do seu site. Você pode criar aqui, ó, ao invés de ter que fazer, né? Você tem aqui o Darkroom Styles, tem Form, né, que são muito utilizados em formulários. Old Paper Styles, que são papéis velhos, né? E você tem uma série de estilos que você pode definir. Esses Plastic também são muito legais, ó, para poder desenvolver seu projeto, ok? Temos aqui o Color, que é a paleta de cor, né, que você pode trabalhar os níveis das cores. Você pode manipular aí a cor da borda, a cor de preenchimento de um objeto. Vou destrancar esse objeto aqui para a gente poder manipular. Vou voltar aqui na paleta de cor. Se você quiser, você pode expandir aqui a barra para poder ver melhor. Voltar aqui. Então a gente pode modificar aí a cor do objeto. A gente pode criar aqui cores pré-definidas, né? Pode trabalhar inclusive a Blender aqui. E trabalhar a tonalidade aí das cores, né? Você tem um mixer, onde você pode mixar, ou seja, agrupar cores e criar uma cor específica para o que você precisa. E temos aqui também as cores, em swatches, que são todas as cores aí da nossa paleta, ok? Nós temos aqui os caminhos, que é o path, onde a gente tem aqui as combinações, né? Já falamos aí do tipo de combinação que a gente tem. Obviamente, aqui você pode criar aqui as combinações, ó. Você pode... Opa, tem que selecionar os dois aqui. Aí você pode unir, você pode criar uma interseção, enfim. Temos aqui também as alterações dos caminhos. Agora, uma coisa legal, por exemplo, se eu crio aqui um objeto,
na minha tela, eu tenho essa opção aqui que é inverter o objeto com o restante da tela. O que ele vai fazer? Ele vai criar, onde não tinha objeto, aquele objeto e vai, como se estivesse perfurando, né? Você pode inverter aqui, ó. Inverter aqui o degradê, inverter esse objeto, enfim, uma série de opções interessantes aqui. A gente tem também aqui, ó, se eu criar a estrela, eu posso dar um efeito aqui. Opa! Você tem que desagrupar a estrela e determinar aqui um efeito para essa estrela, ó. E você cria um efeito 3D, ok? A gente tem aqui também a Blend Path, que você pode criar aqui um efeito legal. Criar aqui um outro traçado, selecionar os dois, colocar aqui 25. Pronto, a gente já tem um efeito bacana aí. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Nós temos aqui várias opções interessantes aqui, inclusive edição de pontos, né, que você pode criar aí e editar os pontos, né, seleção de pontos, enfim, suavizar curvas. Então essas opções de caminhos são opções interessantes para trabalhar. A gente tem aqui a edição de imagens, que basicamente são as opções que a gente tem aqui, ó. Temos os caracteres especiais, que quando você for desenvolver um projeto, você poderá utilizar bastante aí. Tem aquele C comercial, enfim. Temos aqui os shapes, que são as formas pré-definidas também, que você pode trabalhar, ó. Pode movimentar, enfim, criar objetos pré-definidos. Temos aqui a biblioteca do documento e temos aqui alguns objetos também pré-definidos, né, onde podemos incrementar no desenvolvimento do projeto. Então essas são as opções da barra flutuante do Fireworks.